Se tem uma coisa que não é novidade, é a América Latina em crise. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar quais são as crises atuais que assolam essa parte do planeta. Eu sou o professor Max Atualidades, aqui na Brabo Concurso. Já deixa o seu like e me acompanhe que eu vou te explicar os principais pontos desses conflitos e crises latino-americanas. Bom, pessoal, em dezembro de 2022, esse cara aqui, Pedro Castillo, presidente do Peru, um cara que já tinha ganho uma eleição em 2021 altamente polarizada contra Keiko Fujimori, filha do ex-ditador do Peru, Alberto Fujimori. A Fujimori que já tinha tentado, a eleição também na eleição passada e perdeu por 1% dos votos, Nessa eleição de julho de 2021, ela pediu recontagem de votos, ela de extrema esquerda, o Pedro Castillo de extrema esquerda. Então perceba que a polarização ideológica da América Latina não é simplesmente no Brasil, não é simplesmente na Argentina. Está espalhada por todo o continente latino-americano. Então um ponto crucial aqui de entendimento que a gente vai começar é que a América Latina tem pontos incomuns. Então a gente vai olhar e ver uma espécie de simbiose, O que acontece no Brasil acontece na América Latina, o que acontece na América Latina também acontece no Brasil, porque nós estamos todos aí, com um processo histórico, uma herança colonial, uma instabilidade política, governos populistas, governos, que vão flertar com o autoritarismo. Então é uma característica de décadas, de séculos da América Latina, a gente não conseguiu superar. Obviamente você tem de vez em quando um país que se destaca mais, como o Chile, Nas últimas 2 décadas o Chile estava muito próximo de ser realmente um país desenvolvido, tem um IDH muito alto, mas aí o Chile de repente começa a andar para trás também, em algumas reformas que o país tentou fazer, numa eleição extremamente polarizada também aí, o Gabriel Boric, o primeiro presidente de esquerda em muito tempo ali no Chile, novo, 35 anos, consegue, ganhar o governo chileno, mas na prática, ele está com muita dificuldade de conseguir reverter as políticas feitas pelo seu antecessor. Então, é um cenário latino-americano. E no Peru, o caso que chama muita atenção a partir de dezembro, o Pedro Castillo trocou mais de 80 ministros, os ministros não paravam no governo. Isso causa um cenário aí de insegurança, O gabinete rodando um atrás do outro e vários pedidos de impeachment contra o governo de Pedro Castillo, que estavam 1 ano e meio no poder. Pedro Castillo fez diversas trapalhadas dentro do governo e foi acusado por várias vezes, dentro de uma linha que tem na Constituição peruana, que é o pedido de impeachment pelo processo aí de incapacidade moral, também de incapacidade intelectual, Eles estavam pedindo impeachment do Pedro Castillo, que foi se mantendo no governo, até que chega em dezembro do ano passado, o pedido vai para votação no Congresso. Pedro Castillo sabe disso na noite anterior, e aí de manhã ele vai lá no Palácio do Governo e ele faz um pronunciamento fechando o Congresso, criando um estado de emergência no Peru, convocando a sua base no Congresso para estar do lado dele, convocando a população, dizendo aí que ele estava sendo perseguido. Dá 3 horas da tarde, o Congresso se reúne e decide, prender o Pedro Castillo. Então, não dão bola para tentativa de fechamento que ele deu do Congresso, tentativa de golpe. Pedro Castillo é preso. É importante entender que Pedro Castillo vem aqui da região de Cusco, que você pode ver aqui no mapa, Mais de 50 anos sem ter alguém fora de Lima na presidência do Peru. Então Pedro Castillo incomodava os poderosos de Lima, mas fez um governo extremamente atrapalhado, e aí o Congresso tenta pedir o impeachment dele, um Congresso altamente contaminado, mas tenta pedir o impeachment dele e ele tenta dar o golpe, E com o golpe, tentativa de golpe, ele é preso. Ele é preso e causa aí uma revolta, principalmente nessa população que se sentia representada pelo Castillo aqui na região de Cusco, uma região mais de povos originários, mais indígena, da estrutura inicial do Peru. E aí, quem assume no lugar é a Dina Boluarte, que tinha se candidatado como vice do Pedro Castillo, que não tinha história política. Pedro Castillo era um professor de ensino fundamental, de extrema esquerda, do campo, que consegue chegar à presidência do Peru. E aqui é importante você ver nesse quadro, que nos últimos 5 anos os presidentes foram basicamente triturados no Peru dentro do seu mandato, Então, presidente que suicidou, presidente que está preso por conta da Odebrecht, presidente que renunciou, presidente que foi impeachmentado. Então é uma insegurança jurídica muito grande num país, numa crise absurda econômica, numa desigualdade social, numa concentração de renda muito grande na região de Lima. Então esse é o cenário do Peru. E aí a partir de dezembro a Dina Boluarte assume faltando 4 anos de mandato, porque o mandato vai até 2025.
ela assume em dezembro de 21, e aí você começa aí, né, a Batalha de Lima. As pessoas saem da região das montanhas, da região andina, né, para protestar contra a prisão de Pedro Castilho e pedir novas eleições. Mais de 60 pessoas já morreram nesse conflito, né? O Peru está em estado de emergência. Primeiro foram 30 dias, depois passou para mais 60, depois prorrogou para mais 60. O Peru está em estado de emergência, a Dina Boluarte é pressionada por todos os lados, o Congresso não apoia a Dina Boluarte porque eles a consideram que ela foi traíra porque ela acabou sendo vice do opositor que era o Pedro Castilho. Então é um cenário bem complicado para a Dina Boluarte, que vem governando por decreto e Pedro Castilho está preso. Esse é o cenário, né, efervescente do Peru, e no meio do caminho um outro, né, ex-presidente foi preso aí ligado aos casos da Odebrecht. Esse é o cenário peruano, né, polarizado, com o presidente, quem era o presidente foi preso, e o cenário de uma vice que não tem apoio da base do Pedro Castilho nem da oposição no Congresso e que dificilmente ela vai chegar até o final do mandato. Mas convocar novas eleições agora no Peru, você vai ter aí a possibilidade do cara ser impeachmentado na sequência também. Então é uma crise gigantesca no Peru que matou já muitas pessoas numa grande polarização ideológica. E agora a gente vem aqui para o Equador. Esse cara aqui, Guilherme Lasso, né, presidente do Equador, o que ele faz, né? Ele diz que o Congresso está contaminado, que o Congresso é um Congresso ligado ao antigo presidente, né, o Rafael Correa, que ficou na presidência 10 anos. O Rafael Correa bem à esquerda, o Guilherme Lasso bem à direita, né? E aí você vai ter o Congresso aprovando um pedido de impeachment, né, para votação. Não tinha sido votado ainda, mas aprovou fazer a votação do processo de impeachment, né, do Guilherme Lasso. E aí, né, o Lasso percebeu que ele ia perder, que ele ia ser impeachmentado. Só que o Rafael Correa, o antigo presidente, ele mudou a Constituição e colocou uma coisa chamada morte cruzada. Olha que termo bom para cair na sua prova. O que seria a morte cruzada? Equador entra em crise, presidente decreta a morte cruzada. Olha que notícia boa, vai estar isso na sua prova, hein? Anote isso aí que isso vai estar lá. Então, morte cruzada, né? O que ele está querendo dizer nesse cenário? O que o presidente faz, né? De acordo com o que estava na Constituição, feito, né? O Rafael Correa, antecessor dele, havia feito essa mudança na Constituição. O Congresso pede para votação de impeachment e antes de ser votado o impeachment, ele, presidente, por decreto, ele dissolve o parlamento, ele dissolve a Assembleia Nacional do Equador. E aí o que tem? Morte cruzada. Ele também vai ser dissolvido do poder. Se convoca novas eleições, o que vai acontecer, né, as novas eleições do Equador, e aí você tira presidente e tira a Assembleia Nacional. Morte cruzada, morrem os dois, e nesse tempo antes da eleição, né, que acontece agora, né, maio, junho, você vai ter aí um governo, né, por decreto do Guilherme Lasso. Então, diferentemente do Peru, né, onde ele foi preso, o Pedro Castilho, aqui o Guilherme Lasso, ele propõe a chamada morte cruzada. Mas o movimento é muito próximo. Perceba que um de extrema esquerda quer, né, derrubar o pedido de impeachment e um de extrema direita também quer derrubar o pedido de impeachment. Então, entendendo que a polarização ideológica, ela flerta com elementos autoritários o tempo inteiro, seja de esquerda, seja de direita, tá? Então, esse é um ponto importante que a gente tem dentro da América Latina, né? Então, governos populistas que vêm como salvador da pátria e tal, isso acontece muito. E você, concurseiro, pensa comigo, né? Muitas vezes a banca, ela quer falar sobre o Brasil, né? Um cenário brasileiro. Só que às vezes vai falar sobre o Brasil, vai criar uma polêmica. Então, o que se faz? Se fala sobre a América Latina, né? Para entender o processo político como um todo, o que acontece na América Latina muitas vezes está muito próximo de acontecer no Brasil, ou já aconteceu no Brasil, ou quer falar sobre o Brasil, e aí você tangencia pelos assuntos da América Latina que vão ter essa certa simbiose aí com a questão brasileira. Combinado? Então, tanto no Peru, tanto no Equador, nós tivemos esse movimento, tá? Que vai aí tentar dissolver o parlamento. No Peru, o presidente foi preso e no Equador nós tivemos a chamada morte cruzada, ok? A América Latina tem diversos outros países em crise. Por exemplo, a crise econômica da Argentina. A Argentina, né, o nosso irmão aí, mais de 100% de inflação, né, quase 100% de juros. É um cenário caótico na Argentina que vem, né, com preços galopantes nas últimas 3 décadas, né? E agora, né, num alinhamento muito ruim, né? Tudo que tem para dar errado tá dando errado para a Argentina, menos a Copa do Mundo, né? Foi só nisso que os argentinos
conseguiram se dar bem nos últimos anos. O cenário argentino é muito ruim, né? Você vem aí de governos bem à esquerda, aí entra um governo bem mais à direita, que é o governo do Macri, não consegue se sustentar, e aí se troca, né? Entra o Alberto Fernandes com ali o baluarte, né, do populismo, a Cristina Kirchner, dando uma base para o Alberto Fernandes, que não consegue também fazer absolutamente nada aí. O navio argentino vai embicando cada vez mais para baixo, e você tem também agora uma seca muito grande na Argentina. Uma seca, a Argentina é um dos maiores produtores, exportadores de grãos do mundo. Então isso está fazendo eles perderem bilhões de dólares, né? Num país que já está numa crise absurda. Então, você, quando tem uma crise econômica muito grande, quem está na oposição diz que vai conseguir resolver todo o processo. A população acaba indo, né, para o lado opositor total, porque diz, esse aqui não conseguiu fazer nada. E aí isso vai se invertendo, esse cenário vai acontecendo na América Latina por várias vezes. É importante entender aqui, ó, nos anos 90 nós tínhamos um alinhamento, né, mais neoliberal, um alinhamento bem próximo do que era o governo americano naquele momento, né, Bill Clinton e tudo mais. A partir dos anos 2000, para tentar suprir a base do desemprego, né, essa questão feita aí pelo neoliberalismo, né, de grande empréstimo com bancos no exterior e tudo mais. Aí entram os governos mais à esquerda nos anos 2000, essa onda rosa que você pode ver aqui. Então você vai ter na Bolívia, no Brasil, você vai ter na Argentina, né, na Venezuela, então governos mais à esquerda, chamada onda rosa, que vai perdendo força ali no início de 2012, 2013, e o efeito Trump, né, gera aí uma estrutura que vai reverberar também na América Latina, e aí você vai ver aqui 2020, né, um alinhamento dos governos, mais a ideia de centro e centro-direita. Mas aí a pandemia, né, foi um cenário onde o social seria mais importante e tudo mais. Esses governos perdem bastante. Esses governos se sustentam menos tempo do que os governos de esquerda na América Latina conseguiram ficar. E aí você tem agora, né, uma nova onda rosa. Quando você pode ver aqui no mapa, 2022, né, você já tem um alinhamento bem maior à esquerda na América Latina, mas com uma dificuldade muito diferente do que era nos anos 2000, para se sustentar no poder. Então, você percebe aqui o cenário, né, quando a gente olha para a Argentina, por exemplo, é bem complicado. O do Boric no Chile também está difícil a situação do Boric. Tentou implantar uma nova constituição, a população foi contra, né, uma constituição que não fosse do Pinochet, né, uma nova constituição. Então, a estrutura da América Latina, ela vai se refletir, ela vai andando junto, né, meio capengando uma com a outra, né, com os países dentro, mas num cenário extremamente complicado que acontece aqui na América Latina. Bom, no próximo vídeo eu vou te falar sobre outras crises da Nicarágua, do Haiti e da Venezuela. Combinado? Sou o professor Max Atualidades aqui na Brabo Concursos. Tchau!